Obrigada. E vamos passar a palavra para Cláudio. Quem que vai pagar isso? Boa tarde a todos. Queria agradecer muito as palavras da Maia, que eu vou tentar pegar uma carona do que ela traz, e tentando tratar um pouco desse assunto, caráter, a partir de uma perspectiva haitiana, e eu vou ousar dizer, um pouco talvez pós-haitiana, algumas contribuições e a minha leitura do Reich, do caráter. Então, eu pensei em trazer para vocês, a partir de dois conceitos muito caros na psicologia haitiana, que são o caráter e o conceito de genitalidade. E, a partir daí, ver se conseguimos fazer uma articulação para uma leitura possível do caráter genital. Isso aqui não vai dar certo. Pois é. Não. Bom, o conceito de caráter, em Reich, ele é um conceito originariamente psicanalítico, né? E foi aprofundado e radicalizado pelo Reich. Eu digo radicalizado porque ele foi na raiz disso e desenvolveu maximamente esse conceito de caráter. O Reich vai definir o caráter como mecanismo de defesa narcísico. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando nós estamos falando de caráter, né, nós estamos reconhecendo implicitamente que estamos falando de narcisismo, de self, de unidade funcional, de núcleo central da vida. E, nesse sentido, eu ouso dizer que abrir mão do conceito de caráter em psicologia profunda significa, em termos reichianos, abrir mão da compreensão das dinâmicas defensivas que atuam contra a emergência dos conteúdos do inconsciente. Então, quem quiser trabalhar com o inconsciente, dinamicamente reprimido, tem que trabalhar com essa noção de estrutura de caráter. Então, Reich definiu o caráter como esse mecanismo de defesa narcísico. Talvez nós possamos traduzir na nossa contemporaneidade com outros termos, como modo típico e automático de sentir, pensar, agir e reagir diante do mundo e consigo mesmo. Uma outra forma de definir o caráter seria que o caráter é uma forma ou configuração assumida pelo ego do sujeito, resultante de suas experiências singulares. Aquilo que a Maia estava trazendo, né? Nós estamos no entrecruzamento do biológico, do psicológico, do social. Então, nosso caráter é a resultante disso, né? A resultante de uma história pessoal, de uma história singular. Podemos também pensar o caráter como uma identidade que resulta da interação dessas forças biopsicossociais, ou como uma organização estrutural do sujeito, unificadora do conjunto de identificações e mecanismos de defesa desenvolvidos na infância até a resolução do complexo de Édipo. Então, como a Maia tinha dito, quando falamos no caráter, falamos nessa central operadora do sujeito. O caráter não é o sujeito todo, mas é a sua representação. Nós podemos pensar, então, que quanto mais o caráter representa a unidade funcional do sujeito, seja essa unidade, a unidade soma-psique, id, ego, superego, consciência e inconsciente, princípio do prazer, princípio de realidade, então, quanto mais ele representa essa unidade, mais harmônico, pulsátil e saudável está o indivíduo. Por outro lado, quanto mais esse caráter se arvora o lugar de ser total, mais cindido ele está em suas componentes, o que revela sendo como um falso self, com suas consequentes mazelas.
Então, aqui tem uma coisa que eu acho importante, né, da gente pensar na questão do caráter, como sendo representação da minha história, como sendo a síntese das minhas experiências, como sendo a representação da minha história e da minha memória, né? O grande problema é quando a gente se identifica com esse caráter, achando que a gente é isso, né? Aí a gente cai nessa falsa representação, nessa ilusão, nesse falso self. Então, nesse sentido, nós não somos o nosso caráter, mas nós só podemos agir e operar, seja no mundo interno, seja no mundo externo, a partir dele, que é onde reside a consciência. Então, se tomarmos o caráter como uma estrutura funcional, suas modalidades de organização podem ser percebidas em dois tipos, como dizia o Reich, né, em termos de caráter neurótico, caráter genital, que eu colocaria como estruturas funcionais rígidas ou pulsáteis. E chamando esses caráteres rígidos, e rígidos não no sentido simplesmente da rigidez que a gente está acostumado, né, com a literatura do Reich, quando ele começou, que ele estava muito em cima do modelo neurótico, que era de uma cronificação e de um enrijecimento, e que ia se revelar, inclusive, na couraça muscular enrijecida. Mas se nós tomarmos hoje, né, e pensarmos o caráter rígido na sua forma automática e constante de reação, de repetição, né, nós podemos considerar não só o caráter neurótico, mas o caráter adaptado, o caráter psicótico, o caráter perverso como rígidos, porque eles são sempre automáticos e repetitivos, cada um na sua modalidade, né? Então, de pensarmos que o caráter não é uma estruturação nessa leitura, desse ponto de vista que eu coloco para vocês, né? O caráter não é uma estrutura rígida neurótica. Ele é uma estrutura rígida na sua forma de agir e reagir. Então, nesse sentido, podemos falar, né, numa estrutura caracterial perversa, numa estrutura caracterial psicótica. Existe alguma organização nessas estruturas? Existe alguma estrutura? O sujeito fica em pé, né? Então, buscando ainda uma inspiração no Reich, né, e lembrando que, nesse sentido, o que está doente é a forma de viver. Quer dizer, a doença, né, aquilo que nós chamamos de doença, e o Reich tem um conceito muito positivo, afirmativo do que é saúde, né? Isso talvez possa ser conversado, debatido depois, e talvez a gente tenha oportunidade na mesa com o Paulo Albertini, né, de falar dessa coisa, né, de ter um conceito positivo de saúde, que é uma coisa que na modernidade líquida está muito politicamente incorreto, né? E o Reich nos traz um conceito positivo de saúde, que é a da pulsação plena que a gente vai estar falando aí. Então, nesse sentido, quando o caráter enrijece e reage de forma automática e repetitiva, ele está criando condições para a emergência de um adoecimento e seus sintomas. É a questão que a Maia tinha levantado, né, que a gente vai chamar da estase da energia, né? Então, quando o caráter não funciona, um sujeito não funciona e não tem um caráter pulsátil, né, ele está criando estase e está possibilitando, né, a partir dessa energia que não é descarregada, essa energia que se repete, essa energia que acaba intoxicando o organismo, né, de se manifestar em alguma hora como um sintoma, ou do ponto de vista orgânico, ou do ponto de vista psíquico. Marcou o tempo? Tá, me avisa. Tá, é 15 minutos? Quanto? Mais dois? Pararam. Eu vou trazer agora o conceito de genitalidade, né? Se ficou minimamente pertinente a questão do caráter, né? E falar desse conceito de genitalidade, que ele também é oriundo da psicanálise,
né? E o Reich vai se apropriar dele e desenvolver, fazer uma leitura própria. Então, dentro da psicanálise, a genitalidade perdão, é definida como o estágio final do desenvolvimento psicossexual. A gente lembra lá, né, que o Freud, quando ele faz todo o estudo do desenvolvimento psicossexual, ele vai falar das fases, né, a fase oral, a fase anal, fálica, latência, genital. Então, o modelo que se tinha em psicanálise, né, é um modelo desenvolvimentista nesse sentido, né, que o ser humano tem um percurso a ser feito, que é dado filogeneticamente, e ele vai percorrer esses estágios, esse desenvolvimento, até chegar ao caráter genital, e que o Freud chamava de o caráter maduro, né? E o Freud vai definir... Fica bom, né? O Freud vai falar desse caráter genital maduro como genital, onde ele seria o ápice e o modelo do prazer a ser alcançado pelo ser humano. Freud fala do prazer genital como o protótipo da felicidade do ser humano. Quer dizer, nesse sentido desenvolvimentista, quando a gente atinge a maturidade, aí a gente atinge a plenitude do prazer da vida, né? Nesse sentido, as fases pré-genitais seriam formas parciais de se obter esse prazer, de se estar na vida. O Reich, ele vai partir desse conceito psicanalítico de genitalidade e vai desenvolver da sua forma. Então, inicialmente, ele toma o conceito de genitalidade como paradigma da saúde psicorporal e o associa à estrutura de caráter, criando assim o conceito de um tipo ideal saudável, o tal do caráter genital. Disto resulta que o objetivo terapêutico reichiano é o resgate do reflexo orgástico, da potência orgástica. Eu queria só sinalizar, quer dizer, que mesmo ele estando dentro do universo psicanalítico, ainda está nessa questão desenvolvimentista a respeito da genitalidade, né? Ainda nos anos 30, ele frisa isso, né? Que o objetivo da terapia é o resgate da potência orgástica. Ele não está falando mais em se alcançar algo, mas resgatar algo que já pré-existe. Então, aqui a gente tem uma pista para pensar, é o jeito que eu leio ele. Tá, vou correr. Nesses termos, o caráter genital seria o tipo maduro, portanto, adulto, capaz de obter o orgasmo genital, que seria, para o Reich, o antídoto contra todo adoecimento psíquico ou somático. Né? Ainda estava, então, associada à questão do desenvolvimento psicossexual. Porém, dando uma olhada no desenvolvimento das pesquisas de laboratório e clínicas do Reich, ele vai constatando essa capacidade pulsátil, né, de todo o organismo vivo. Então, ele faz experiências com animais unicelulares, com células, com amebas, né, e vai desenvolvendo essa nova visão funcional da pulsação dos organismos, né? É isso que ele vai desenvolvendo e vai chegar a perceber, né, o movimento vivo como um movimento impulsionado, né, por aquilo que ele vai chamar a fórmula do orgasmo, né, a fórmula dos 4 tempos, que a gente conhece bem, né, de tensão mecânica, carga energética, descarga energética, relaxamento mecânico. Então, ele vai perceber que todo organismo pulsante realiza esse movimento de 4 tempos, e ele vai dar, então, o nome de fórmula do orgasmo ou a fórmula da vida, né?